esse range de cada um ter uma sensibilidade diferente, poder trazer um número diferente, a primeira coisa que se faz normalmente é colocar as pessoas juntas para alinhar qual é a referência do que imagina-se que vai ser vendido. Alinhar as expectativas, literalmente. Entre Literal, áreas? São pessoas entre áreas? são entre áreas. Aí aqui a gente vai falar que normalmente esse processo ele se inicia envolvendo, obviamente, a área comercial ou vendas, né? Cada empresa vai chamar aí de uma forma. Nem sempre você tem já uma pessoa dedicada ao processo de S&OP, mas depois, conforme vai evoluindo, acaba sendo necessário, principalmente se você ainda não tem muita tecnologia, porque essa pessoa é a que vai ficar pegando as informações de cada uma das áreas, cruzando, qual foi o... Uhum. Uhum. São todas áreas que dependem de saber quais são os volumes que vão ser vendidos em cada momento, para poder saber quando as coisas deveriam chegar, quanto espaço é necessário para movimentar isso que vai chegar, quanto de estoque você deveria ter e realmente fazer a entrega. Então, a gente está falando basicamente de ter envolvido aí a área comercial, vendas, em muitos casos se envolve marketing também, né, nessa parte de visualização de mercado, definição de demandas, e as áreas que estão associadas às restrições, né? Normalmente as áreas de supply chain. E quando você tem já um processo de S&OP mais avançado, é comum que você tenha junto do processo também o time de financeiro, né? Então, o financeiro normalmente ele entra mais ao final. Isso vai depender um pouco do nível de maturidade do processo. Às vezes já entra logo no meio para poder estimar não só as vendas, mas as margens. Porque muitas vezes, quando você tem restrição, como você seleciona o que deveria ser vendido? Talvez o ideal é você selecionar o que vai gerar maior margem para a empresa. Então, quando você já está em um estágio um pouco mais avançado, normalmente o financeiro entra mais forte dentro do processo de S&OP. Inclusive, depois, quando você vai estudar o tema, você vê que chamam até de outro nome, chamam de IBP. Então, mas vamos manter aqui como S&OP, que depois isso vai agregando a participação mais forte de diferentes áreas, né? Então, em resumo, a gente tem a área aí comercial, vendas, marketing, as áreas de operações e o financeiro. Dentro desse contexto, você vai ter envolvido, para que o S&OP funcione efetivamente, ele tem que sempre vir dentro de um mandato top-down, no sentido assim, o time executivo tem que querer que o S&OP aconteça, tem que ser uma necessidade percebida pelo board aí da empresa. Olha, eu preciso que as áreas me tragam uma convergência em termos de plano para o que vai ser a venda ou as metas da empresa durante o ano. De fatia de mercado, de atuação daquela empresa no mercado como um todo, né? Do Isso. próprio time executivo ali, né? Então, normalmente você tem o time executivo participando. É lógico que o CEO, o CFO das empresas, eles participam em momentos muito específicos, né? Não vai ser no dia a dia ali. Então, a depender da empresa e do nível de maturidade, você tem uma vez por mês a participação de diretores, às vezes do CFO, do CEO. Às vezes essa participação pode ser trimestral, às vezes eles participam mais próximos da definição do plano anual, depois ele fica com a diretoria, né? E aí a diretoria tem um acompanhamento que, a depender do caso, é mensal ou trimestral. Eles até acompanham mensalmente, mas a participação na reunião, às vezes, é trimestral. Então, você tem aí o envolvimento, normalmente, do time mais alto,
e também da equipe de gerentes. O S&OP, na sua elaboração de planos, normalmente é feito no nível de gerência, né? Então, você tem ali os gerentes atuando para tomar as decisões, em alguns casos, coordenadores, mas eu acho legal dar essa dimensão de que você tem uma boa parte do time aí das diferentes áreas envolvidas. Sim, sim, que é um exercício importante e necessário quando a gente fala em planejar demanda, né? Olhar para o mercado, olhar para a nossa capacidade de operação, para a nossa capacidade da cadeia à nossa volta. É um movimento necessário, né? Que o S&OP ele acaba trazendo isso. Então, se a gente fosse, para quem está nos ouvindo, a primeira etapa seria esse primeiro alinhamento entre as gerências das áreas envolvidas e depois um desenho do processo para se, né, desenhar aí a metodologia, o dia a dia de execução rumo a esses objetivos desenhados, Gisela? Seria basicamente isso? Você está falando como funciona o processo de S&OP, né? Isso. Eu vou falar como funciona, depois a gente pode falar sobre como seria a implantação, mas como funciona? Normalmente você começa através do desenho de uma previsão de demanda. Essa Uhum. previsão de demanda normalmente é feito, eu vou chamar aqui de demanda estatística, mas hoje em dia a palavra estatística já não cabe mais tão bem, viu? Porque a gente já utiliza vários métodos que não são estatísticos, né? Mas vamos chamar assim, já vem de uma previsão técnica, né? Então Sim, você faz sim. uma previsão técnica que pode ser baseada em histórico, ou dependendo do caso, em predições, mas você faz um cálculo, né? Que te Uhum. traz uma referência de quanto é o estimado de demanda para cada das famílias de produto. Em algumas empresas o pessoal olha a nível SKU, então você tem lá todas as informações de demanda. Vamos imaginar aqui, para simplificar, por família de produto. Família de Uhum. produto, centro de distribuição, planta, por exemplo. Com Uhum. essa informação inicial, o time compartilha essa informação, e aqui normalmente quem faz isso é a pessoa que é responsável por planejamento de demanda, é o planejador de demanda, vamos dizer assim, o cargo da Uhum. pessoa que faz isso. E às vezes essa pessoa é a responsável por direcionar o S&OP. Ele Uhum. também é o responsável pelo S&OP. Então, o planejador de demanda, ele vai lá, gera esse número estatístico, matemático, esse número ele compartilha com as áreas comercial, vendas, marketing, e essas áreas elas vão colaborar para indicar se aquele número está bom ou ruim, qual deveria ser, o que deveria mudar neste número. Uhum. Então, cada área recebe essas informações, revisa, e existe uma reunião entre essas áreas que chama-se reunião de consenso irrestrito. Que é falar assim, Uhum. se eu não tiver nenhuma restrição, a minha demanda seria qual? Se eu não tenho nenhuma restrição, a demanda seria essa daqui. Por que não é exatamente a do estatístico? Porque eu vou fazer uma promoção X que vai mudar, porque no ano passado não teve essa promoção. Porque hoje o mercado agora está com mais concorrente, não sei. Então, você pode ter vários motivadores que as áreas comerciais, até a própria negociação específica com algum grande cliente, que pode mudar o que veio do matemático, né? Então, eles vão Uhum. lá, atualizam esse número